Salve, salve, rapaziada! Esse é o canal Falando de Esportes com o Manuel e a gente está aqui bombando nosso canal, né? Tá crescendo e agradeço tudo a participação de vocês, agradeço o carinho. Então bora curtir, bora fazer uma análise aqui do Campeonato Brasileiro, né? Terminando o campeonato hoje no dia 8/12. Então a gente vai fazer uma análise aqui rápida da tabela e aí fazendo em algumas categorias específicas, né? Time que brilhou, time que surpreendeu, time que foi indiferente no campeonato, decepcionou, frustrou e o time que passou vergonha. Então a gente já tem a tabela aqui, então a gente vai aproveitar e fazer essa análise juntos, beleza? Então vamos embora, vamos lá, começando pelo Botafogo Futebol e Regatas. Botafogo em primeiro lugar, time excelente, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores, excelente elenco titular, time para entrar de jogadores qualificados no banco de reserva, né? Chiquinho Soares, ali o Matheus, né? O Alan, que nem chegou a ser tanto escalado. Então, assim, um time que, além das conquistas que ele teve, jogou futebol. Ele teve alguns momentos ali que se pensava se ele ia frustrar ou não, mas ele brilhou. Então, vamos colocar aqui: Botafogo brilhou. Até em todas as posições, o Botafogo sempre teve assim, bons reservas, né? Tanto no ataque, como eu falei, teve alguns jogadores que nem jogaram, como o Jefinho, e, e aí Júnior Santos também que ficou um tempão contundido. Então, teve na lateral esquerda, trouxe Alex Telles, trouxe o Vitinho para lateral direito, teve que bater ponte, enfim, tinha saído Damião Soares, o Timaço Botafogo, então brilhou e brilhou muito. Palmeiras, né, ganhou tudo dentro do esperado, então a gente pode dizer que o Palmeiras brilhou de novo, né? Não conseguiu o título, mas eu acho que não se encaixa como surpreendeu, talvez como indiferente, porque a gente sempre espera do Palmeiras, mas eu acho que pelo que tinha acontecido com o Palmeiras, tanto na Libertadores saindo para o Botafogo, tanto na Copa do Brasil, o Palmeiras teve um momento também no segundo turno de ascensão do campeonato. Eu acho que o Palmeiras brilhou e não é só porque ganhou o título, coisa que brilhou, quer dizer que não brilhou, né? Poderia colocar como diferente, mas pode ser que esteja frustrante para os torcedores do Palmeiras, principalmente porque eles sempre esperam o título, mas esse ano não teve, né? Eu tô aqui na dúvida, sabia? Antes eu ia colocar brilhou, vamos colocar indiferente Palmeiras. Isso falando de Campeonato Brasileiro, tá bom? Afinal, eles conseguiram agora na Libertadores, chegaram em segundo lugar, mas ali na hora H mesmo, que era para jogar contra o Botafogo em casa, sob o seu mando de campo, sua torcida, eles decepcionaram, né? Perderam para o Botafogo e ali que eles perderam o campeonato. E hoje também, inclusive, né, perdendo para o Fluminense, aí ninguém esperava. Acho que deu uma decepcionada, então, para o campeonato indiferente. Flamengo, terceira posição, Libertadores, cresceu muito com o Felipe Luiz. Eu acho que para o campeonato ele está indiferente. Brilhar, a gente sempre espera que ele brilhe o Flamengo, pelo time, pelo elenco, pelo poder financeiro, né? Mas eu acho que para o campeonato ele foi indiferente. Fortaleza, eu acho que assim, esse time, pelo elenco, pela capacidade, pelo que o Vojvoda consegue extrair dos jogadores, né, trouxeram um nome ou outro, mas nenhum nome assim, com muito brilho, individualmente mesmo, não tem brilho assim, de alguns jogadores. Eu acho que eu coloco aqui o Fortaleza também como brilhou. Aí a gente tem os nomes como destaque no Fortaleza, o técnico, principalmente o Vojvoda, tem Breno Lopes, Pikachu, tem ali o meio campo que é sempre bem arrumado, com o Lucas Crispim, Hércules, o Sacha, o Pochettino, enfim.
A zaga também bem montada, mas é mais um time que é o elenco, né? E pela quarta posição ele terminou muito bem esse campeonato, chegou a brigar pelo título ali, mas eu acho que faltam alguns nomes que individualmente decidem mais Fortaleza, porque de elenco e trabalhar em grupo, o técnico sabe fazer isso muito bem. Internacional, olha, esse aqui já vai entrar no surpreendeu. Pelo que esse time, né, com o Roger Machado saindo lá do Juventude, o time conseguiu reverter depois da tragédia que teve no Rio Grande do Sul. Esse time do Internacional fez milagre também. É um time que tem alguns nomes individuais assim pesados, né, fortes, Borré, Ener Valencia, Alan Patrick, mas que eu acho que o coletivo também fez diferença para esse time. Né? O Roger Machado conseguiu improvisar e ajustar algumas peças importantes dentro do time e esse time rendeu e conseguiu bons pontos. São Paulo, eu acho que São Paulo aqui ele entra meio que como indiferente, né? Porque o São Paulo não conseguiu, foi eliminado na Libertadores, Copa do Brasil também. Isso falando no todo, né? Mas a gente está analisando aqui o brasileiro. E o Campeonato Brasileiro fez ali o papel dele de ficar no G6, entrar diretamente na Libertadores, mas o torcedor de São Paulo sempre espera um pouco mais, né? E até mesmo em desempenho do time, teve altos e baixos do campeonato, né? Até essa vaga aqui da Libertadores não foi ameaçada, tanto que hoje, ganhando ou perdendo, ficaria na sexta posição, e assim ele ficou, né? Então acho que foi indiferente para as pretensões de São Paulo. Se ele conseguisse chegar em quinto, quarto, poderia dizer até que surpreendeu, que brilhou esse disputa pelo título. Mas para mim, indiferente. Corinthians, esse surpreendeu demais. Diante o início do campeonato, até o Ramon Dias chegou, ajustou, depois foi criticado, né, com a saída do Corinthians da Sul-Americana, mas esse time deu a volta por cima, se recuperou muito bem e conseguiu aí se classificar para a pré-Libertadores e jogando, ganhando direto, jogando bem, tendo jogadores com destaque, o Yuri Alberto sendo recuperado, Depay, Memphis. Corinthians então surpreendeu muito, só não digo que brilhou, porque foi um pouco tardia essa recuperação, mas já deu para conseguir a Libertadores, aí a pré-Libertadores, com folga, né? Arrumou aqui 3 pontos para o Bahia, então surpreendeu diante do que se esperava do início do campeonato para cá. O Bahia, o que eu posso falar do Bahia? Eles não brilharam, até porque eu acho que o desempenho do Roger Ceni com muitos altos e baixos também, não sei se surpreendeu ou foi indiferente, mas eu vou botar aqui surpreendeu o Bahia, porque teve momentos que eu até achei que eles não fossem conseguir nem a Libertadores, né? Mas pelo investimento eles deveriam sim, né, ter uma posição na parte superior da tabela como ficaram. Mas eu acho que esse time precisa de muitos ajustes, precisa de uns nomes mais pontuais ali. Tem posições muito carentes, como a zaga, como o ataque. Então eu acho que o Bahia ele precisa ter um investimento aí um pouco diferenciado, um olhar um pouco diferenciado. Acho que não é nem questão de dinheiro, é questão mesmo de contratar nomes que ajudem o time, contribuam mais para o time. Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro ele teve um campeonato também ali que teve momentos que chegou até mais na parte de cima, depois ficou ali meio da tabela, não foi ameaçado pelo rebaixamento. O Fernando Diniz não conseguiu colocar o trabalho dele em prática, é um trabalho que a gente sabe que é lento, mas ele não conseguiu. Então eu vou colocar o Cruzeiro como indiferente do campeonato, tanto que eles nem conseguiram, afinal de contas, ir para a Libertadores, chegaram apenas Sul-Americana. Vasco da Gama, indiferente também. Nesse ano, um campeonato muito digno do Vasco da Gama. Teve um momento ali, passou aperto para não cair mais. Conseguiu aí se segurar bem com o trabalho do Rafael Paiva. Então, vou colocar aqui como
indiferente, porque ele conseguiu terminar de certa forma confortável, até chegou a brigar por Libertadores, mas ficou na região sul-americana. Vitória. Esse surpreendeu demais. Um time aí com baixo orçamento, baixo investimento, pelo Carpini, né? Conseguiu dar um jeito no time, sob também o comando do Alejandro. Vitória conseguiu aí ficar muito bem no campeonato. Atlético Mineiro decepcionou. Inclusive, eu vou colocar aqui o Cruzeiro como decepcionou, trocando aqui. Tá? Assim como o Atlético Mineiro, os dois de Minas decepcionaram. Pelo investimento, né, por tudo, falando dos dois aqui, por tudo que o time possui, decepcionou. E aproveito também para colocar o Grêmio aqui no decepcionou. Não chegou a ser vergonha porque não caiu, mas eu quase coloco o Grêmio no vergonha aqui pelo time, por ser Renato Gaúcho. Acho que o time do Grêmio não é nem tão bom assim, mas eu acho que decepcionou e decepcionou demais. O time do Grêmio tem que passar em momentos para não brigar, para não cair, quase não pega a Sul-Americana. É um time que decepcionou. O Fluminense coloca como vergonha. O time do Fluminense, campeão da Libertadores, jogou a Libertadores esse ano de novo. Tem que brigar para não cair. Ele é vergonhoso isso até o final. Tá mesmo? Eu quase coloco o Grêmio aqui como vergonha pelo campeonato. E Juventude, ele surpreendeu apesar da posição. Ele surpreendeu. Chegou a jogar bons jogos, Nenê ainda brilhando. Né? Eu acho que o Juventude surpreendeu sim pelo que fez assim, em alguns jogos. Eu acho que poderiam até ganhar outros, faltou maturidade ao time. Coloco que ele surpreendeu, poderia colocar como é diferente também. Bragantino, esse decepcionou legal, vinha fazendo bons campeonatos, chegou a estar na parte de cima da tabela, mas a gente via que o time esse ano faltou investimento, né? E aí eu coloco também o Criciúma, né? Que é um time que chegou a ficar ali até em torno do 10º lugar, mas perdeu força, não investiu, assim como o Bragantino também não investiram, não contrataram, viram outros times ter esse investimento, eles não conseguiram cumprir e aí ficaram devendo, aí decepcionaram, frustraram, inclusive por cima caindo. Agora, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Cuiabá, esses não tem jeito. Tá? Decepcionaram demais. Atlético Paranaense, patético a campanha do Atlético Paranaense, horrorosa, 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 horrorosa. E olha que o Atlético Goianiense ficou na frente do Cuiabá aí na tabela. E Atlético Goianiense se fala, né? Um campeonato que ninguém nem lembra da participação do Atlético Goianiense. E o Cuiabá também deixou a desejar, sempre vinha muito bem. E nesse ano o Cuiabá decepcionou com um time que sempre competia, sempre disputava. Dentro de casa nunca teve tanta força assim. Mas sempre arrumava uns pontinhos dentro de casa, fora de casa. Terminava o campeonato honestamente, mas esse ano foram muito mal. Tem que investir, tem que se recuperar. Então assim ficou. Apenas 2 clubes brigaram, na minha opinião. Poderia até colocar aqui Internacional, Corinthians. Surpreenderam 5 times, 4 indiferentes, 5 decepcionaram e 4 foram vergonha. Beleza? Obrigado, gente, por ter participado. Curtam, se inscrevam, acompanhem o canal, que vou todo dia colocar um vídeo diferente para vocês. Valeu? Obrigado, abraço.